welcome! Sejam todos muito bem-vindos, alunos do primeiro ano. Estamos na nossa aula 37.2 de Review and Exercise sobre o assunto de Relative Pronouns. E aí? Let's get started? 37.2 e a gente viu a aula onde o título tinha aí um pronome relativo. The train which was already 1 hour late. O trem que já estava 1 hora atrasado. Inclusive, eu nem me toquei. Agora que eu me toquei, agora que eu fui me tocar, que está faltando um H aqui. Which. Mas, enfim, passou batido, inclusive, lá na aula 37.1. Temos aí as relative pronouns, ou seja, que vai falar sobre o quê? A gente viu que relative clauses, elas dão informações adicional sobre o nome na oração principal. Elas iniciam um relative pronoun, ou seja, temos esse aqui, who, which, that, whom, whose. O relative pronoun pode se referir ao sujeito ou ao objeto da oração. Isso é o que está escrito aí. E a gente também viu sobre a questão, presta bem atenção. Essas relative clauses, elas são empregadas com o intuito de informar sobre uma pessoa uma determinada coisa, né? Dessa forma, elas funcionam como complementos de um substantivo ou de um pronome. Então, nas frases relativas, são utilizados esses pronomes relativos que a gente viu aí. Como eu te falei, como eu falei para vocês, não são únicos. Faltam uns 3 aí para complementar, certo? Mas esses aí já com certeza são o suficiente por enquanto. Então, nós temos aí as Defining Relative Clauses, que são as orações restritivas, que são usadas para definir sobre quem ou que estamos falando. E temos as Non-Defining Relative Clauses, que são orações explicativas diferentes das Defining Relative Clauses. Elas não fornecem informações essenciais sobre o antecedente da frase. Então, temos frases aqui com estes pronomes relativos, o who, que significa, aliás, que é usado para pessoas apenas. Então, that's the woman who bought my car, aquela mulher que comprou meu carro. Eu posso também substituir aqui pelo that é meio que um coringa, mas o who usado para pessoas. Which, que tem esse H aí, que lá na aula estava sem um H, que significa que, ou qual, ou o que, é utilizado para coisas e animais. The book which you lent me is really good, ou seja, o livro que você me emprestou é muito bom. O that, ele é meio coringa, mas ele é utilizado para pessoas e coisas. Is this the house that you bought? Esta casa que você comprou? Whom, já sabe, como eu falei para vocês, é só utilizado para pessoas, certo? Tá meio que tem uma ligação com whom, com who. E o whom, ele significa quem, de quem, para quem. This is the person to whom I sold my car. E aí perceba que ele é usado antes de uma preposição. To é uma preposição, aí você vai usar o whom. Whose, já sabe que fala de posse. E é utilizado para tanto pessoas quanto coisas. E fala sobre posse. This is Jack, whose sister is staying with us. Esta é a Jack, do qual a irmã está ficando com a gente. Então, a irmã, o Jack tem uma irmã que é essa moça aqui, que a gente não sabe o nome dela. Então, a gente vai usar esse pronome relativo para falar sobre posse. Então, essa frase indica posse. Muito bem, e chegou o momento, your moment. Momento da sua atividade de sala. Tá simples, tá fácil. Be right back. I'm back, let's correct, let's go. Olha aí, gente, atividade de sala, momento de tirar suas questions, que com certeza, agora sim, pera lá, momento de tirar suas questions.
E temos aí o texto Murder at the Station, assassinato na estação. Antes de a gente ler o texto, temos aí as informações, que são duas questões de interpretação de texto e duas atividades de gramática. Sobre o texto, é correto afirmar: Gordon era o tio favorito da Jane? Ela guardou a caixa para si? O assassinato ocorreu em um avião? Todos na Scotland Yard sabiam do assassinato? Ela entregou o bilhete ao inspetor Grooves. E aí? Eu ainda não sei, porque eu ainda não li o texto, então eu vou fazer isso agora. Vamos lá? Jane, perceba que isso aqui na verdade, tem mais informações, né? Então, tinha um trecho aqui desse texto. Então, tinha algo anteriormente e tinha algo depois também, para não ficar muito pesado. Então, Jane, whose parents never mentioned. Ou seja, perceba que a Jane, cujos pais... Então, você tem aí o whose para falar de quê? Para falar de posse, né? Então, a Jane tem os pais. Aí, aqui a gente vai falar dos pais dela. Então, eu vou usar o whose. Whose parents never mentioned. And Uncle Gordon is suspicious of the box, which she gives to her friend Tani. Que isso? Que é isso? A Jane, cujos pais nunca mencionaram um tal do tio Gordon aí, é suspeito da caixa que ela dá, mas seria interessante falar deu, né? Enfim, mas apesar de estar no presente aqui, aos amigo dela chamado Tony. They go to Scotland Yard and see Inspector Grooves, who didn't hear of the Victoria Station murder. Ou seja, eles vão para a Scotland Yard, que é um local, vou traduzir porque é o nome de um local, and see e procuram o Inspetor Grooves, que não sabia do assassinato da estação Vitória. Victoria Station. Jane gives Inspector Grooves the murdered man's ticket, which she found beside his body. O que ela faz? A Jane, ela dá ao Inspetor Grooves o bilhete do homem assassinado. Que ela encontrou ao lado do corpo dele. Então, then Jane and Tony decide to go to the Red Hill, which was the town the murdered man came from. Ou seja, então a Jane e o Tony decidem ir para esse tal de Red Hill, que é um local, que era a cidade de onde o homem assassinado veio, que morreu nessa estação. No trem, on the train, they meet a man. Ou seja, no trem eles encontram um homem. They meet a man whose face was somehow familiar to Jane, who says he know her Uncle Gordon. Ou seja, no trem eles encontram o homem cujo rosto era de alguma forma familiar para Jane, que diz conhecer seu tio Gordon, who says he know her Uncle Gordon. E aí? Ela diz conhecer o tio dela. É claro que não faz muito sentido para vocês, porque esse é um texto que foi tirado de um texto maior, né? Tem anteriormente, tem a parte final, mas só peguei essa parte para a gente fazer essa pequena interpretação de texto. E aí, sobre o texto é correto afirmar: Gordon era o tio favorito de Jane? Ela guardou a caixa para si? O assassinato ocorreu em um avião? Claro que não. Todos na Scotland Yard sabiam do assassinato? Também não. Ela entregou o bilhete ao inspetor Grooves? Foi o que aconteceu. Falou lá de um bilhete que entregou a esse inspetor. Continuando com o texto, Murder the Station, qual a alternativa incorreta? Jane nunca tinha ouvido falar de um tio Gordon. Ela estava desconfiada da caixa. Jane entregou a caixa ao seu amigo Tony,
O inspetor Gordon sabia do assassinato. O homem lhe disse que conhecia o tio Gordon. E aí, de acordo com todas essas alternativas, 4 estavam corretas e apenas a letra D, que o inspetor Gordon não sabia do assassinato. Isso ficou bem claro lá no texto. O nome dele é qual? O inspetor Gordon. Ele não sabia do assassinato. Olha só. Cadê? Cadê o bichinho? Cadê ele? Aqui. Spectre didn't hear. Ó, não soube do quê? Do assassinato na Estação Vitória. Não ouviu falar do assassinato da Estação Vitória. Bem? Na 3, que é de gramática agora. Você ia colocar um pronome relativo adequado em cada espaço ou deixar o espaço em branco sempre que possível. Não foi preciso deixar espaço em branco. Todos você ia poder colocar um pronome relativo. Na letra A ficou o pronome relativo which, certo? Por que que ficou which? Porque, olha só, é usado para coisas e animais. Eu estou falando de bicicleta, my bike. Which I had left at the gate had disappeared. Não estou falando de posse, certo? Não estou falando de pessoas. Então, só pode sobrar o meu which. Ou então poderia ser o that, né? Dependendo se fosse uma non-defined ou enfim. Então, my bike, é interessante mais você usar o which. Por que aquela questão, o that? Ele é tão coringa que você acaba usando ele, só ele. Então, é melhor não. My bike, which I had left at the gate, ou seja, da minha bicicleta, which, ou seja, que eu tinha deixado no portão, tinha desaparecido. Had disappeared. Letra B. The bag, a mochila ou a sacola. In, tananã. The robbers put the money was found later. Ou seja, tem a ver aqui com ladrões que colocaram dinheiro na tal sacola ou na mochila. Foi achado mais tarde. Então, the bag. E aí você está falando sobre a mochila. Mais uma vez você vai usar which. Muito bem? É sobre o objeto. Não está falando de posse, não está falando de nada disso. Peter. Então, estamos falando agora de uma pessoa. Peter. Então, eu estou falando de uma pessoa, não estou falando de posse. Então, quando já ouve a ideia de pessoa, não tem preposição. Eu não estou vendo preposição aqui, então só tem a palavra Peter. Só posso usar o meu who. Peter who couldn't see the screen. O Peter não conseguia ver a tela. Decided to change his seat. Ou seja, Peter, who couldn't see the screen, decided to change his seat. Ou seja, o Peter que não conseguia ver a tela decidiu trocar o lugar dele. Então provavelmente ele está no avião, alguma coisa assim, onde tem aquelas televisão, enfim, não sei, no avião não pode ser, né? Porque ele não pode mudar de assento. Estou tentando contextualizar aqui, mas enfim. Vamos para a próxima. Então, essa aqui foi bem fácil. Você tinha até a letra C, então 2 which, 1 who. E nesta aqui você ia marcar a palavra mais adequada em cada frase. Aqui você vai ter mais opções. Aqui você fica com mais dúvida. Mas olha só. Did you receive the parcel, whom, whose, which we sent you? E aí? Qual será que você marcou, aluno? Eu tenho certeza que você marcou o correto. E aí? Did you receive whom, whose, which we sent you? Estão falando de parcela. Você recebeu a parcela? Parcela é algo, né? É uma coisa. Não vai falar de pessoa aqui, não tem nem preposição, não vai falar de posse, então vai sobrar o which. É ele mesmo. Você recebeu a parcela which que eu te mandei?
I sent, we sent, o que nós te mandamos, perdão, nós. Is this the person who, which, whose you asked about? Então, estão falando de pessoa aqui. O which já não é de jeito nenhum. Whose também não é, porque eu não estou falando de posse. Então, vai sobrar o meu who, meu querido who, que é usado para pessoas. Is this the person who you asked about? Essa é a pessoa que você perguntou? That's the girl, aquela garota. Tananã, brother sits next to me at school. Então, aqui, eu tô falando que aquela é uma garota e logo em seguida eu falo sobre o irmão dela. Eu digo que o irmão dela senta perto de mim na escola. Então, eu estou falando de quê? De questão de posse. Aquela garota whose brother sits next to me at school, porque eu estou falando de posse. Aquela garota cujo irmão senta perto de mim na escola. The meal, a refeição, that which whose, qual vai ser? Wasn't very tasty. Was quite expensive. Então aqui tá alguém reclamando da comida, né? A comida é a refeição que não era muito saborosa, não estava muito saborosa, era bem carinha. Quite expensive. Então a gente está falando de quê aqui? A gente está falando da comida, da refeição, que não é uma pessoa, né? E a gente não está falando de posse. Então a gente vai optar por usar o which. Muito bem? Letra E. We didn't enjoy the play. Nós não curtimos a peça. We went to see, que nós fomos ver. Então a gente está falando de quê? A gente está falando de uma coisa. E aí, nesse caso, as únicas opções que tem aqui, que pode ser usado para isso, é o that, entendeu? Então, vai ser o that que eu vou usar, certo? That, como eu te falei, é aquele coringa, né, para coisas e objetos. Aqui não vou falar sobre pessoas. Aqui não vou também falar sobre posse. Portanto, é o that a minha resposta correta. Fica aí para vocês as nossas referências. And that's it for today, folks. Por hoje é só, pessoal. See you next class. Bye, bye.